Olá, a TV Leges está no ar. Nesta edição, você vai acompanhar a atuação do Sindicato dos Servidores da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do TCU, o Sindileges, e conhecer um pouco mais sobre as atividades do Poder Legislativo Federal. Sindileges e outros sindicatos buscam acordos com o governo para rejeitar o projeto de lei complementar 248, que regulamenta a demissão do servidor por baixo desempenho funcional. Mobilização na Câmara. Cerca de 60 entidades ressaltam os riscos do projeto de lei 1992, que cria a Previdência Complementar dos Servidores Públicos. Proposta de emenda à Constituição que busca proventos integrais para servidores aposentados por invalidez está pronta para votação em plenário. E mais, a importância do serviço médico nas casas legislativas. Desde o início de abril, o Ministério do Planejamento se propôs a atender algumas reivindicações do Sindileges e de outras 25 entidades sindicais que representam os servidores do Poder Legislativo, Executivo e do Judiciário. Eles discutem projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional de interesse das categorias e também tentam entrar num acordo para regulamentar a Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Acompanhe na reportagem. Na última terça-feira, representantes de 27 entidades sindicais estiveram com o secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento. O encontro serviu para discutir projetos de lei de interesse dos servidores públicos e da regulamentação da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. A convenção trata das relações de trabalho na função pública, protegendo alguns direitos, entre eles a possibilidade da realização de greve e organização sindical. O presidente do Sindileges, Nilton Paixão, destaca o quanto é importante regulamentar essa convenção. A regulamentação da Convenção 151 da OIT vai tratar de 3 grandes eixos, não é? Primeiro, o afastamento das lideranças sindicais para o pleno exercício do mandato sindical. Segundo, a própria estruturação do direito de greve. O terceiro, a organização sindical no setor público, que hoje praticamente não existe, não é? Então é um grande avanço o Brasil ter ratificado perante a OIT a Convenção 151. Cabe agora ao Congresso Nacional regulamentar através de 3 iniciativas de projeto de lei esses 3 grandes eixos estruturantes. Como não houve avanços, uma nova reunião deve acontecer ainda este mês no Ministério do Planejamento para tentar entrar num consenso sobre o tema. Um dos assuntos discutidos nestas reuniões é o projeto de lei complementar 248. O PLC prevê que um servidor público pode ser demitido caso não obtenha bons resultados no programa de avaliação de desempenho. Este caráter punitivo do projeto foi criticado pelo Sindileges. Foram diversas manifestações em frente ao Ministério do Planejamento. Faixas, carros de som, cartazes. As centenas de representantes sindicais pressionaram o governo contra medidas que podem prejudicar o servidor. Reuniões foram feitas e uma promessa foi dada. Saímos já com o compromisso de fazermos uma primeira grande rodada com o conjunto das entidades para estabelecer um calendário de conversações, que isso efetivamente significa a retomada das negociações. Os encontros e as reivindicações também resultaram na criação da Secretaria Permanente de Negociação. Atualmente, um dos debates mais avançados é o projeto de lei complementar 248 de 1998. Ele regulamenta a perda do cargo público por insuficiência de desempenho, condição totalmente questionada pelo Sindileges. Para a diretora de Igualdade de Gênero do sindicato, Giovana Perlin, a avaliação deve servir para melhorar a condição do servidor e não como punição. A avaliação de desempenho, ela fornece para o gestor dados, informações, para que ele possa gerir então o seu pessoal, organizar, equacionar o pessoal da organização. Algumas empresas têm usado, inclusive, como critério de recompensa. Então você pode falar em utilizar a avaliação de desempenho para você pensar remuneração e benefícios, mas nunca para você pensar que você vai tirar da remuneração de um funcionário ou até que ele vai ser demitido. Na última reunião, as entidades sindicais que representam os servidores do Poder Executivo Federal apresentaram o termo do acordo ao governo com a finalidade de rejeitar o PLP 248. É uma oportunidade para a gente demonstrar ao governo
de que as entidades não estão paradas, não estão também satisfeitas com a forma com que os servidores públicos, via de regra, são tratados. O objetivo hoje é a gente acertar com o governo um calendário para discutir concretamente as propostas que os funcionários públicos federais têm na questão salarial, na questão das carreiras, nas questões que estão pautadas, são 7 pontos pautados. E hoje, basicamente, com esses 7 pontos, estabelecer um calendário o mais urgente possível, porque muitas das condições que os servidores públicos federais estão passando hoje têm uma premência e têm uma urgência muito grande. Na última semana, a Diretoria-Geral do Senado recebeu pauta de reivindicações do Sindileges em favor dos servidores. O sindicato preparou um documento com 17 itens requerendo melhorias para os servidores do Senado Federal. O relatório foi entregue à diretora-geral Doris Peixoto. Entre as solicitações mais importantes estão: de acordo com a determinação da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, previsto também no projeto de reforma administrativa da Casa, o sindicato solicita a instauração da mesa permanente de negociação com a administração. A finalidade é representar formalmente e defender os interesses dos servidores. Pagamento de adicional de especialização retroativo a janeiro de 2005. Pagamento em dinheiro de períodos de licença-prêmio e férias não usufruídos. Eleições diretas para os membros do Conselho de Supervisão do Sistema Integrado de Saúde, o SIS. Segundo a diretora Doris, cada um dos itens da pauta será analisado e respondido pontuadamente. O Sindileges, apreensivo com a situação da dívida pública no país, divulgou nesta semana um manifesto coletivo contra a fragilização do controle da dívida. O documento, assinado pelo sindicato e outras entidades, como a Amarribo, a Ampicom e a Voz do Cidadão, tem como partida o projeto de resolução do Senado número 18 de 2010, que tramita na Comissão dos Assuntos Econômicos da Casa, com o propósito de alterar a resolução número 43 de 2001, criada para fixar limites e condições adicionais para a contratação de operações de crédito, em complemento às normas estabelecidas pela Constituição e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O manifesto foi entregue a diversos parlamentares, advertindo que as instituições financeiras privadas poderão autorizar endividamento de bilhões à revelia do setor público. As entidades ressaltam ainda que a dívida interna já ultrapassou a marca de 2,5 trilhões de reais. No próximo bloco, cerca de 60 entidades fazem mobilização na Câmara dos Deputados, mostrando os riscos do projeto de lei que cria a Previdência Complementar dos Servidores Públicos. E você vai ver também proposta que busca pagamento integral para servidores aposentados por invalidez está pronta para votação. A TV Leges volta depois do intervalo.